O governo federal corre contra o tempo para destravar dois projetos estratégicos para o agronegócio. A concessão da Ferrogrão, ferrovia de 933 quilômetros entre Sinop e Miritituba, e a solução dos gargalos logísticos que sufocaram o setor em 2025, o Boletim Logístico de dezembro consolidou um cenário de custos elevados, filas portuárias e dependência excessiva do modal rodoviário. Vamos aos dados. Se você é produtor, investidor ou profissional do agronegócio e quer continuar recebendo análises aprofundadas sobre logística e políticas públicas que impactam o setor, inscreva-se no canal Agro Radar Brasil agora e ative o sininho. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas. Vamos detalhar os números. O mês de dezembro de 2025 fechou com forte pressão logística sobre o agronegócio. A combinação entre avanço da safra, concentração de embarques e limitações estruturais manteve o frete rodoviário em patamares elevados em diversas regiões produtoras, em corredores estratégicos que conectam o Centro-Oeste aos portos do Arco Sul e do Arco Norte. A demanda por transporte superou a oferta de caminhões em momentos pontuais. Isso pressionou preços e prazos de forma significativa. A safra de grãos seguiu como principal fator de estresse logístico. Com a colheita avançando em ritmo distinto entre regiões, houve deslocamento de frota para áreas de maior demanda, provocando desequilíbrios temporários e encarecimento do frete em polos menos atendidos. Produtores que não travaram contratos antecipados de transporte ficaram mais expostos à volatilidade dos preços. No ambiente portuário, apesar de avanços operacionais e investimentos recentes, ainda foram registrados períodos de fila e aumento do tempo médio de espera para embarque. Os terminais com maior concentração de soja, milho e farelo foram os mais afetados. A eficiência operacional variou entre portos, com melhor desempenho relativo no Arco Norte, que segue ampliando sua participação nas exportações. No entanto, o Arco Norte ainda enfrenta limitações de acesso terrestre em alguns trechos. Outro ponto crítico foi a armazenagem. O boletim logístico indica que a capacidade estática continuou insuficiente em determinadas regiões, obrigando parte da produção a ser escoada rapidamente ou armazenada de forma improvisada. Esse fator aumentou a dependência do transporte imediato e reduziu a margem de negociação dos produtores. Eu avalio que esse cenário de armazenagem insuficiente é um dos mais graves para a competitividade do agronegócio brasileiro. Quando o produtor não tem onde estocar sua safra, ele perde poder de barganha, é obrigado a vender no pior momento e fica refém do mercado spot de frete. Isso compromete toda a rentabilidade da operação, mesmo em anos de preços elevados de commodities. Os custos logísticos permaneceram sensíveis à variação do diesel, que apresentou oscilações ao longo do segundo semestre de 2025. O impacto de pedágios e da manutenção da frota também pressionou os valores finais. O documento ressalta que, mesmo com certa acomodação em comparação aos picos registrados em anos anteriores, o nível de custo ainda compromete a competitividade em algumas cadeias. Produtores mais distantes dos portos são os mais penalizados. No balanço de 2025, o Boletim Logístico avalia que a logística segue como um dos principais fatores de risco para o agronegócio. A expectativa para 2026 é de continuidade dos investimentos em infraestrutura, mas com desafios persistentes, especialmente diante do crescimento da produção e da necessidade de ganhos adicionais de eficiência. É nesse contexto que o governo Lula tenta destravar a Ferrogrão. Na última semana, o Ministério dos Transportes aprovou os estudos técnicos atualizados da Ferrovia F-170, reabrindo o caminho para a concessão de 933 quilômetros de trilhos entre Sinop, em Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. Os estudos já foram validados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e enviados ao Tribunal de Contas da União. O objetivo declarado é acelerar a migração da soja e de outros grãos da BR 163 para os trilhos, prometendo menos caminhões, menos acidentes e frete mais competitivo rumo aos portos do Arco Norte. Pensada como um corredor alternativo para o agronegócio do Centro-Oeste, a Ferrogrão liga a região produtora de Sinop ao terminal de Miritituba. Na prática, a ferrovia promete esvaziar a dependência da BR 163. A BR 163 é hoje uma rota sobrecarregada por carretas de grãos, que seguem em direção aos portos do Arco Norte. A concessão da Ferrogrão é vista pelo Ministério dos Transportes como peça central na estratégia de aumentar a participação do modal ferroviário na matriz de transporte, com 933 quilômetros de extensão. O traçado foi planejado para aproximar a produção agrícola
dos terminais hidroviários e portuários. Os estudos atualizados da Ferrogrão incorporam revisões em demanda, engenharia, operação, meio ambiente e modelagem econômico-financeira. O trabalho também traz um balanço de emissões de gases de efeito estufa e amplia os programas de mitigação e compensação socioambiental previstos ao longo do traçado. Na avaliação da equipe técnica, essa atualização deixa o projeto mais robusto para enfrentar o crivo do Tribunal de Contas da União. A ideia é que, com números mais precisos sobre demanda de carga, impactos ambientais e retorno econômico, a Ferrogrão chegue à etapa de licitação com maior segurança jurídica para o poder público e para investidores privados. O objetivo central é claro: tirar caminhões da BR 163. Ao deslocar o fluxo de grãos para os trilhos entre Mato Grosso e Pará, a Ferrogrão tende a reduzir sinistros e congestionamentos. A BR 163 é uma das rodovias mais críticas para o escoamento da safra brasileira. Com a carga transferida para o trem, o Ministério dos Transportes projeta menor custo logístico para produtores e consumidores. O impacto seria direto no preço final dos alimentos e no aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional. A concentração do transporte em composições ferroviárias também deve resultar em queda nas emissões de gases de efeito estufa. Eu avalio que a Ferrogrão é necessária, mas chega tarde. Esse projeto está na gaveta há anos e a aprovação dos estudos técnicos é apenas a primeira etapa de um processo longo. Ainda falta a análise do TCU, a licitação, a atração de investidores privados, a construção dos 933 quilômetros de trilhos e a operação efetiva. Estamos falando de um horizonte de pelo menos 5 a 7 anos para a operação plena. Enquanto isso, o produtor continua refém do frete caro, das filas nos portos e da armazenagem insuficiente. O governo está agindo, mas não na velocidade que o setor precisa. Enquanto a Ferrogrão avança rumo ao TCU, outro projeto estratégico foi destravado, a F18, conhecida como Anel Ferroviário do Sudeste. O Ministério dos Transportes concluiu a etapa de participação social do empreendimento. O relatório final dessa fase será incorporado ao plano de outorga do Ministério e servirá de base para a estruturação do edital. A previsão é de mais de 4,6 bilhões de reais em aportes privados, voltados a ampliar a capacidade logística. O objetivo é fortalecer a conexão entre portos, áreas industriais e centros produtores e organizar melhor o fluxo ferroviário em um dos eixos econômicos mais movimentados do país. Com o Anel Ferroviário do Sudeste, o plano do governo é espalhar os ganhos da Ferrogrão para além do Centro-Oeste, integrando o novo corredor de grãos a uma malha mais eficiente de ligação com o Sudeste industrializado. A combinação dos dois projetos promete criar uma rede mais fluida entre áreas produtoras, polos industriais e terminais portuários. Segundo o Ministério dos Transportes, esse conjunto marca uma mudança de paradigma. Os projetos agora chegam mais maduros, com estudos mais detalhados e maior diálogo com a sociedade nas fases de audiência e consulta pública. Eu reconheço o avanço institucional desses projetos. A qualidade técnica dos estudos melhorou, a participação social foi ampliada e a segurança jurídica aumentou. No entanto, o timing continua sendo o problema central. O agronegócio brasileiro não pode esperar mais 5 ou 7 anos. A safra de 2026 já está plantada. A de 2027 será planejada em breve. Os custos logísticos de hoje impactam a rentabilidade de agora, não a de 2030. O ministro Carlos Fávaro tem tentado acelerar esses processos, mas enfrenta resistências burocráticas, ambientais e políticas que travam a execução. A Ferrogrão, por exemplo, enfrenta questionamentos de grupos ambientalistas sobre impactos na Amazônia. A F18 precisa equacionar desapropriações e licenças em uma das regiões mais densamente povoadas do país. São desafios reais, mas que exigem soluções mais ágeis. Enquanto o Brasil discute projetos de longo prazo, países concorrentes como a Argentina, Estados Unidos e Austrália seguem investindo pesado em logística e ganhando fatias do mercado global de commodities. A janela de oportunidade do Brasil está se fechando. Eu defendo que o governo federal precisa criar um regime de urgência para obras de infraestrutura logística ligadas ao agronegócio. Não estou falando de flexibilizar licenças ambientais ou de atropelar consultas públicas. Estou falando de priorizar a tramitação, de destinar equipes técnicas exclusivas, de garantir orçamento e de impor prazos reais para cada etapa do processo. Sem isso, vamos continuar discutindo projetos enquanto perdemos mercado.
O Boletim Logístico de dezembro deixa claro o planejamento antecipado, a diversificação de rotas e a integração entre produção, armazenagem e comercialização são fundamentais. Mas essas medidas dependem de infraestrutura disponível. Se o produtor não tem ferrovia, não tem armazém e não tem porto eficiente, não adianta planejar. A solução passa obrigatoriamente por investimento público e privado em larga escala. Para 2026, a expectativa é de continuidade dos desafios logísticos. A safra deve crescer, a demanda internacional deve se manter aquecida, mas a infraestrutura não acompanhará esse ritmo. O frete rodoviário continuará pressionado. Os portos seguirão congestionados em momentos de pico e a armazenagem permanecerá insuficiente. A Ferrogrão e a Exame Físico -118 são promessas importantes, mas ainda distantes da realidade operacional. Eu reforço que o produtor não pode esperar pelo governo. Investimentos em armazenagem própria, contratos antecipados de frete, diversificação de rotas de escoamento e uso de tecnologia para gestão logística são medidas que precisam ser adotadas agora. Quem depender exclusivamente de políticas públicas para resolver seus gargalos logísticos vai continuar perdendo rentabilidade e competitividade. Se este conteúdo agregou valor, inscreva-se no canal AgroRadar Brasil, ative as notificações e compartilhe com outros profissionais do setor. Deixe nos comentários sua região e como você está enfrentando os desafios logísticos na sua operação. Vamos construir uma comunidade mais forte e preparada. Até a próxima análise.